Eu vou afastar um pouquinho aqui a câmera para ficar melhor, porque eu não vou editar esse vídeo, eu já vou começar a falar aqui, a conversar com quem interessa, se bem que eu acho que é bem pouco, porque como está meio que na descrição, né, esse é o quarto vídeo que eu falo sobre o mesmo nicho, o mesmo tema, e eu sequer tive nenhum like, seguidor, nem pensar, isso já é sonhar demais. E um vídeo, só para vocês terem ideia, que foi o primeiro que eu postei há 29 dias atrás, ele teve 5 visualizações. Isso não é nada, né? Mas eu vou seguir com o que eu creio, com o que eu acredito, e uma hora, né, algumas pessoas vão se interessar. Mesmo a gente estando dentro de um país que se diz cristãos, a maioria pelo menos, na realidade não é isso que a gente vê na prática, né? Por quê? Porque quando você vem gravar um vídeo que você fala sobre missões, principalmente em áreas carentes, em pessoas desigrejadas, meu negócio é mais criança, né, que é meu xodozinho, para falar sobre os desafios que é evangelizar crianças em comunidades distantes até de igrejas, como já visitei algumas no sertão da Bahia, por exemplo, ninguém se interessa, as pessoas não querem realmente saber. Elas querem alguma coisa que seja bonita aos olhos, né, interessante aos olhos, isso para caber dentro da câmera do celular dela. Mas aqui no YouTube a maioria realmente não quer saber. Bom, eu sou a tia Rô, eu sou tia de Ministério Infantil, amo, meu peito chega a arde, só de pensar quando eu estou planejando, isso acontece 1 ou 2 vezes por mês, que eu vou fazer evangelismo fora da igreja onde eu congrego, onde eu sirvo ao Senhor. E lá, sim, tem aquelas criancinhas que são abandonadas, a maioria, não abandono de casa, né, mas os pais realmente não se interessam, não levam uma vida de oração, elas não têm um ensino, um estudo bíblico na palavra, e o pior de tudo, né, é que elas estão aprendendo coisas fora dos princípios daquilo que Deus deixou para a gente dentro das escolas, através de tanta ideologia, tanta coisa que não faz parte do reino. E o meu papel como cristã, como filha do Senhor Jesus, é levar a palavra a essas crianças, com todas as dificuldades que eu também tenho, enfrentando muitos desafios. Na maioria das vezes, onde eu me dirijo a comunidades, eu saio com malas, um dia eu vou gravar, vou mostrar aqui como é, eu saio com algumas malas onde eu levo doações, eu levo docinhos, os meus recursos visuais que eu mesmo produzo, e vou para essas comunidades. E eu não sei nem a hora que eu vou voltar para minha casa. Isso é bastante desafiador. E eu não tenho uma grande saúde para isso, mas eu vou com o que tenho, porque o meu propósito de vida é trabalhar no evangelismo até o dia que Deus permitir, que Ele me der meu último suspirinho, ou que eu não puder realmente levantar de uma cama, porque a minha energia, a minha força, o meu peito, ele arde, ele pulsa mais forte, eu fico muito feliz quando eu já tenho a data marcada, o dia certinho, de ir para a comunidade para falar para os pequeninos. E para alguns pais, algumas mães também que estão sempre por ali, estão ouvindo o Evangelho. Ainda que seja uma linguagem bem infantil, mas a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela sempre alimenta aos sedentos. E há muitos sedentos. Recentemente eu vim do sertão da Bahia. E eu tive pregando lá, inclusive, num cantinho de um bar que estava fechado, e o moço cedeu o espaço ali juntamos crianças e falamos da palavra do Senhor. Outra hora era debaixo de uma árvore, na praça,
Eu acho que a única hora que eu falei de uma igreja foi uma única vez, durante uma semana. E eu evangelizei todos os 5 dias que eu estive no sertão. Aqui no Paraná, eu moro em Curitiba, mas eu evangelizo na região metropolitana ou até um pouco mais afastado, no Paranaguá, por exemplo. Eu uso o espaço de uma instituição que me cede um sábado por mês. E esse sábado, inclusive, eu estou me dirigindo para lá. E a líder comunitária, que é uma bênção também, ela chama crianças lá, alguns voluntários para estar ajudando, e eu ministro ali para as crianças. E eu sempre vou com aquela empolgação de que eu vou ali fazer alguma coisa, que eu vou contribuir para alguma coisa, mas na verdade eu saio de lá cheia do Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor que me renova, é Ele que me motiva, é Ele que me alimenta. Eu sou, de fato, uma pessoa muito, muito privilegiada no reino, porque apesar de quem eu sou, né, apesar da minha pequenez, das minhas limitações, Deus ainda me usa em função na responsabilidade, essa é a palavra, de levar a palavra aos sedentos. Mas nem sempre foi assim, nem sempre foi fácil. Eu já fiquei muitos anos orando, pedindo ao Senhor que me desse uma porta, que abrisse uma porta para o evangelismo, porque eu sempre tive sede de pescar fora do aquário. O que é o aquário? É a igreja, né? Porque lá normalmente vai o filho do crente, graças a Deus por isso que há muitas crianças, mas eles estão, de uma certa forma, melhores alicerçados dentro da palavra, porque eles fazem o culto semanal lá dentro da igreja, né, aos domingos, e eu quero acreditar que os pais também têm uma vida com o Senhor, eles leem a Bíblia, eles explicam versículos, eles fazem um devocional com seus filhos. Então essas crianças, elas estão crescendo já dentro de uma estrutura bíblica, né, junto da palavra do Senhor. Esse que eu chamo de aquário. Mas e fora do aquário? Qual é o cenário que nós temos hoje no Brasil? Temos crianças que estão sendo robotizadas, algumas pela internet, outras sendo totalmente desligadas dos princípios bíblicos, dos princípios de família, e há uma urgência para a gente fazer algo por essas crianças, por esses adolescentes, por esses jovens. E não é fácil. Então, quando eu comecei no evangelismo, eu comecei, acho que foram alguns anos, orando, joelho no chão, chorava algumas vezes porque não tinha recursos, já aconteceram dias de não ter recursos nem para comprar docinho e até dificuldade realmente para pagar minha passagem de ônibus interestaduais, intermunicipais. Isso sempre era uma dificuldade. Mas teve uma hora que essas coisas elas começaram eu creio, né, eu imagino que começaram a chegar no trono da graça e Deus começou a abrir portas onde vinham recursos de doações. Às vezes eu estava numa comunidade em que as crianças estavam descalças mesmo, sabe, não tinha nenhum sapato, e vinha doações de sapato, doações de roupas, de recursos, de cesta básica, tudo aparecendo aqui na minha porta, e eu podia agora estar levando a palavra de Deus, mas também levando esse acalento, porque existe uma necessidade sim. Eu não sou a pessoa que faz assistencialismo, eu não vou para lá para fazer eventos para as comunidades, eu vou para lá como uma evangelista, como uma missionária, mas há muitas necessidades. E Deus, Ele olha por todos, Ele olha para essas coisas pontualmente, e Ele vai me dirigindo ali, e eu vou entendendo perfeitamente, porque já foram muitas experiências que eu tive com o Senhor no reino, e que através do Senhor, né, porque é tudo para Ele, muitas pessoas foram alcançadas em comunidades. Foram não, ainda são alcançadas pela misericórdia de Deus. E eu pretendo seguir isso, como eu já falei,
anteriormente, até o meu findar, porque esse é o meu propósito de vida. Esse é o meu propósito. E por conta desse propósito, né, essa chama que arde no meu peito, eu sei, eu tenho fé que Deus tem observado isso e tem me usado, e usado pessoas que não podem ir, né, mas que me dão ferramentas onde eu necessito, o que eu necessito, né, as ferramentas que eu preciso para pagar passagem, às vezes para tomar uma água, enfim, são muitas necessidades. E também para aquelas crianças, para aquelas pessoas que estão ali. Então, elas chegam aqui, me dão as ferramentas necessárias e eu vou e distribuo. E também uso, né, para que a viagem, né, ela seja boa, né, porque eu não tenho como andar, sabe, 200 quilômetros às vezes, né, ou se eu estou, por exemplo, no Nordeste, eu não tenho como fazer isso com poucos recursos. Então, ao mínimo, né, de necessidade, e as coisas acontecem. Mas isso tudo porque é para a glória de Deus. E por que hoje as pessoas não querem saber desse tipo de vídeo? Porque a grande maioria não se importa. E a grande maioria é da igreja, é cristão, sim, tem uma fé, só que, como diz lá, eu acho que é no livro de Tiago, né, que a gente precisa ser, que ele fala assim, sede praticante da palavra e não apenas ouvinte. As pessoas não querem ir, as pessoas não querem nem ouvir falar. Por isso que esse tipo ou de nicho, né, como diz, que é a palavra que se usa hoje, não interessa a todo o público. Mas eu vou continuar aqui. Se por um acaso você chegou até o final desse vídeo, eu vou pedir de repente aí o primeiro, segundo, terceiro like, né? Só de dar a visualização daí já é boa, mas não é uma coisa que eu pretendo fazer não, porque uma hora vai chegar num coração que transborda, que tem essa sede, essa necessidade de ouvir sobre as coisas do Senhor e o que está acontecendo, né, no mundo, nesse mundo tão hostil, mas que há sim pessoas que Deus separou, que tem um chamado para levar a palavra da salvação àqueles que ainda não ouviram. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e que Deus abençoe a sua vida, que a sua semana seja transformada pelo poder do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém.